Olá, nono ano, tudo bom, meninos? Vamos para a nossa segunda aula de hoje. Vamos dar continuidade ao assunto de Segunda Guerra Mundial. Estamos agora em Segunda Guerra Mundial, parte 4. Falamos na aula passada a respeito da invasão nazista à União Soviética. Falamos sobre as atrocidades contra o povo soviético. Só não deu para falar na aula, no primeiro horário da aula de hoje, foi a questão da quantidade de soviéticos que morreram na Segunda Guerra Mundial. A União Soviética foi o país que mais sofreu com a Segunda Guerra Mundial. Foram mais de 20 milhões de soviéticos mortos. Certo? Mais de 20 milhões de soviéticos morreram na Segunda Guerra. Vamos lá, hoje falaremos a respeito, neste momento, nessa segunda aula, falaremos a respeito do Holocausto. Falaremos a respeito de como os nazistas eles trataram os chamados indesejáveis. Falaremos sobre os campos de concentração e campos de extermínio. Falaremos sobre o assassinato de um povo, genocídio contra os judeus. Vem comigo. Eu abro a aula esse segundo horário com a frase que foi encontrada enterrada no campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia. Ela foi escrita pelo judeu grego Marcel Najari. Marcel Najari, ele morreu no campo de concentração. E ele deixou essa frase que entrou para a história, ficou para a posteridade. Todos sofremos coisas aqui que a mente humana não consegue imaginar. A imagem que está ao fundo são de fornos crematórios. Esses fornos crematórios eles eram utilizados para poder queimar os corpos dos judeus. Agora, por exemplo, existe forno crematório hoje em dia? Existe. Então, assim, tem pessoas que preferem que os seus corpos sejam queimados, sejam incinerados e não enterrados. Mas os fornos crematórios hoje, eles são utilizados por causa da decisão tomada em vida pela pessoa que queria que, quando ela morresse, seu corpo fosse queimado. Suas cinzas fossem colocadas em um relicário, uma espécie de uma urna que ficaria na posse da família. Só que esses fornos crematórios dos campos de concentração, eles eram utilizados para aquecimento, para poder aquecer os soldados nazistas do rigoroso frio da Europa. O governo nazista ele adotou uma política de perseguição política, social, étnica e religiosa baseada na ideologia da raça superior ariana. Nós falamos disso quando vimos a respeito de regimes totalitários. Vimos que havia crença não somente entre os nazistas, mas também entre os fascistas italianos, entre os adeptos, os seguidores de Antônio Salazar em Portugal, os adeptos do franquismo na Espanha. Acreditava-se de que a sua civilização, o país, o grupo étnico predominante do país, ele seria considerado um grupo superior aos demais grupos, demais sociedades, demais civilizações. No caso da Alemanha, Hitler ele colocou na cabeça dos alemães de que eles descendiam da chamada raça ariana, que era uma raça superior. E por isso eles tinham todo o direito de poder chegar e de exercer domínio e opressão sobre os demais povos vistos como inferiores. Para que pudesse ter essa supremacia branca ariana, era necessário fazer o processo de purificação da raça. Então, todas as pessoas que não se encaixavam no perfil de raça ariana, que não se encaixavam na perfeição física
e intelectual que se imaginava de um verdadeiro alemão, eles deveriam ser exterminados. E principalmente, não é só exterminar no sentido de matar aqueles indivíduos, mas impedir que este grupo étnico pudesse persistir ou pudesse permanecer ao longo das gerações. Então você teria que ter um controle populacional que pudesse levar à extinção daquele grupo étnico. Aí vocês perguntam, mas tio, quais foram as pessoas, ou quem era que se enquadrava neste perfil dos chamados indesejáveis pelo governo de Adolf Hitler? Vamos lá. Homossexuais, e aí eu me refiro, quando eu falo homossexuais, não me refiro apenas e tão somente apenas os homossexuais masculinos, homens que sentem atração sexual por outros homens, mas também me refiro à questão do lesbianismo, entra também o bissexualismo, ou enfim, qualquer tipo de manifestação sexual que pudesse contrariar ao princípio da procriação. Porque nós sabemos que, biologicamente falando, é impossível que um homem, tendo relações sexuais com outro homem, possa aquele homem engravidar. É biologicamente impossível. Não tem como, na espécie humana, que dois machos possam gerar vida. É necessário justamente o sexo oposto, assim como é biologicamente impossível que numa relação sexual entre duas mulheres que a mulher possa engravidar. Não tem como. A gravidez só é possível através da relação sexual de um homem com uma mulher. Então, no caso, para poder a homossexualidade na concepção nazista era vista como uma perversão porque ela atingia em cheio o ideário de família. Eu recomendo até que vocês assistam, se possível, uma série que tem na Prime Video da Amazon, chamado O Homem do Castelo Alto. É uma série que eu estou assistindo e confesso, eu tenho gostado muito. Já estou na terceira temporada dessa série, quase chegando, já no meio da terceira temporada. E essa série é muito importante, ela nos traz uma luz bem interessante a respeito da questão do nazifascismo. Porque ela trabalha com a ideia de que como é que seria o mundo se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial. E aí trabalha em vários momentos, em diversos episódios dessa série, que é composta de 4 temporadas, trabalha com essa ideia da eugenia, com essa ideia da purificação racial e étnica. Então, é algo que eu recomendo para vocês. Se vocês tiverem condições, se vocês forem assinantes da Prime Video, assistam a série O Homem do Castelo Alto, que é muito interessante porque é uma visão muito crítica a respeito do nazifascismo. Vamos lá, vamos seguir. Além dos homossexuais, também eram perseguidos testemunhas de Jeová. Para você ter uma ideia, os testemunhos de Jeová eles eram obrigados a utilizar uma roupa com a cruz não, melhor dizendo, com a estrela, que seria a estrela de Davi, pintada de roxo. Enquanto os judeus, eles utilizavam a roupa com a estrela de Davi pintada de amarelo. Os ciganos, eles eram perseguidos, nós negros também éramos alvo da perseguição dos nazistas, os comunistas e principalmente os judeus, que foram afastados da vida pública, perderam seus bens e suas propriedades, deixaram de ser considerados cidadãos alemães e se tornaram indivíduos de segunda categoria, de segunda classe, sem direito a qualquer tipo, sem direito e sem garantias fundamentais, tendo o princípio da dignidade humana inexistente para as pessoas que se enquadravam nesses elementos considerados de indesejáveis pelos alemães nazistas. Seguindo.
E o que aconteceu com esses indesejáveis? Eles foram enviados para campos de concentração, onde eles eram exterminados. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, os nazistas eles instalaram dezenas de campos de concentração, não somente em território alemão, no território do Reich, mas eles também instalaram nos países ocupados. E um dos países que tem a maior concentração de campos de concentração foi a Polônia. Pode seguir. E o que acontecia com esses indesejáveis, principalmente com os judeus, eles sofriam torturas das mais piores formas de que você possa imaginar. Experiências médicas, desnutrição, execuções, trabalhos forçados de fome eram condições aplicadas aos prisioneiros nesses campos de extermínio, nesses campos de concentração. Nessas experiências médicas, vale ressaltar o nome de um médico nazista chamado Joseph Mengele. Joseph Mengele, ele morreu não durante a Segunda Guerra, mas décadas depois da Segunda Guerra, porque quando terminou o conflito na Europa, ele conseguiu fugir para a América do Sul e se refugiou aqui no Brasil. E ele viveu no litoral paulista de forma anônima. Os vizinhos de Mengele jamais poderiam imaginar que aquele velhinho, com aquele sotaque carregado da Alemanha, poderia ser o pior sádico da história da Alemanha nazista, o Joseph Mengele. E o Brasil e o mundo só tomou conhecimento de que Mengele estava no Brasil quando Mengele foi encontrado morto. Ele tinha se afogado em uma das praias do litoral paulista. E aí foi justamente quando levaram o corpo dele para o Instituto Médico Legal é que descobriram que aquele senhor que era o Boa Praça, o Boa Pinta, o velhinho que todo mundo gostava, era o cruel Joseph Mengele. E por que Joseph Mengele ele entrou na história? Porque Joseph Mengele ele foi responsável, por exemplo, por diversos experimentos pseudocientíficos. Um dos experimentos era para poder entender como funcionava a dinâmica da cor da íris do indivíduo, ele pegava uma seringa, colocava um corante, colocava tinta e injetava no olho da pessoa para ver se o olho do indivíduo, se a íris da pessoa mudava de cor. Foi Joseph Mengele também que fazia a experiência poder ver como funcionavam os movimentos peristálticos do tubo digestório, do aparelho digestório. Ele obrigava a pessoa a se alimentar com o peito e o ventre aberto, enquanto a comida ela descia através dos movimentos peristálticos do esôfago para chegar ao estômago. Ele fazia as devidas anotações. Ele chegava e fazia o aborto abrindo o útero materno, o útero das mulheres, para poder observar como os fetos desenvolviam em diversas etapas do processo da gestação. Gente, isso aí é apenas um dos exemplos dos inúmeros experimentos macabros desse desse monstro Joseph Mengele. Além disso, ele fez isso com os judeus. Nós temos também as diversas técnicas de tortura que foram feitas, de arrancar dedos, arrancar membros, de poder chegar e fazer teste com frio extremo, com calor extremo, e os judeus foram as principais vítimas dos nazistas nesse sentido. Seguindo. E tivemos a chamada solução final. A solução final foi a política de extermínio em massa adotada pela Alemanha nazista do período de 1941 a 1945. Para Hitler, os ratos judeus, como eles chamavam, deveriam ser exterminados. Eles não poderiam existir sobre a face da terra. Por isso, a questão do assassinato em massa. Se vocês observarem, tanto no YouTube, mas também tem diversos sites, vocês vão observar algumas imagens da época, quando os soviéticos eles fizeram a libertação dos primeiros campos de concentração. E houve a existência de covas coletivas, onde
nós tínhamos milhares de corpos, de homens, mulheres e crianças, que estavam empilhados uns sobre os outros, completamente nus, carecas. Os cabelos das mulheres eram cortados para serem transformados em cordas. Arrancavam-se os dentes dos judeus, principalmente os dentes de ouro. Tem alguns campos de concentração que você via milhares de pares de sapatos de homens, de mulheres e crianças que nunca mais os usariam porque estavam mortos. E aí nós tivemos a adoção da chamada eugenia, que é o processo de purificação racial. Nesse processo de eugenia, mulheres eram selecionadas para poder terem filhos que pudessem ser considerados arianos puros. Então havia uma tentativa forçada do processo de seleção natural para poder fazer com que apenas os mais adaptados, os mais fortes, os mais capazes pudessem sobreviver. E aí o que acontecia com as pessoas que apresentavam algum tipo de má formação congênita? O que acontecia com as pessoas que apresentavam algum tipo de problema cognitivo? O que acontecia com pessoas que nasceram com síndrome de Down, ou que desenvolviam ataques epiléticos, ou que apresentavam qualquer tipo de problema físico, problema orgânico ou problema de caráter mental? Essas pessoas eram assassinadas, sem dó e nem piedade. 60 milhões de judeus foram assassinados, 6 milhões de judeus foram assassinados nos campos de extermínio nazista. Vocês vão ver que no link que vai ser anexado, que está sendo anexado a essa aula, vai ter leituras que vão fazer com que vocês conheçam um pouco mais a respeito da eugenia e conheçam também um pouco mais a respeito desse processo de solução final. E eu termino a aula dizendo uma coisa a vocês. Se vocês estão imaginando que esse tipo de genocídio, que esse tipo de extermínio contra um povo, contra um grupo social, um grupo étnico, ficou restrito à Alemanha nazista, vocês estão redondamente enganados. Infelizmente, no ano, ainda tem pessoas, tem países, tem grupos que se consideram superiores a outros seres humanos. Mulheres têm sido perseguidas, mulheres têm sido vítimas de assédio, têm sido vítimas de coisificação por parte de alguns grupos. Latino-americanos também têm sofrido preconceito. Negros têm sofrido preconceito. Homossexuais também têm sofrido preconceitos. Pobres têm sofrido preconceitos. Nós, nordestinos mesmo, sentimos na pele alguns preconceito que, infelizmente, alguns brasileiros têm em relação aos nordestinos. Principalmente algumas pessoas que vivem na região centro-sul do país. Esse problema de um querer se considerar superior ao outro é um problema que ainda não foi resolvido na relação dentro da sociedade. Mas cabe a você, conhecendo a nossa história, conhecendo a história do ser humano, você ter a condição de poder mudar isso. Está nas mãos de vocês, meninos. Obrigado. Até a próxima.